Está aberta a temporada mais perigosa para as gripes e resfriados, porque é o tempo seco, é o tempo do inverno. E hoje o nosso programa Fé e Cidadania traz o Dr. José Yunes, que nós agradecemos desde já a sua presença aqui, doutor, e que vai tratar desses problemas que todos nós enfrentamos anualmente. Nós vamos voltar dentro de um rápido intervalo. Já, já. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para a isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Então, desde já, nosso agradecimento inicial ao Dr. José Yunes, que nos prestigia com a sua presença. Ele que é médico pneumologista e está aqui para nos esclarecer muitas coisas importantes a respeito desse tempo seco, tempo do inverno, em que surgem as gripes, os resfriados. Dr. Yunes, a gripe parece uma doença assim tão banal que quando alguém fala que está com gripe, tem gente que até sorri e fala, isso não é nada. Por que não tem um tratamento mesmo eficaz hoje para a gripe? O que ela é? Que tipo de doença é essa? Certo. Olá a todos que estão nos assistindo, espero que esteja contribuindo aí para vocês nessas informações. A gripe é uma doença infecciosa causada por vírus, né? O vírus da gripe, ele é um vírus da classe chamado influenza. E a gente tem alguns subtipos de influenza. Influenza A, influenza B, influenza C, influenza D. Os mais frequentes são os influenzas A e o influenza do tipo B, né? Então, dentro dessa classe ainda tem vários subtipos. Por exemplo, no influenza A nós temos o H1N1, que é um subtipo de influenza A. Mas são os mesmos, digamos, de 10 anos atrás? Não, esses vírus eles sofrem muitas mutações, entendeu? Então, essa é uma das grandes dificuldades de ter um tratamento específico para corrigir, eliminar o vírus. Porque se você desenvolve um mecanismo de medicamento para eliminar aquele vírus hoje, daqui a um tempo ele já sofre uma mutação. O vírus ele tem uma facilidade muito grande de recombinar proteínas e modificar o material genético dele. E isso faz com que sofra as mutações genéticas, o que dificulta a ação das drogas. Então, hoje não existe um medicamento capaz de eliminar o vírus da gripe, no sentido de destruí-lo, para impedir a sua infecção, devido à facilidade de mutação que esse agente tem. Doutor, a pessoa vai tratar essa gripe com cuidados sintomáticos, né? Sim. Vai tratar os sintomas, é isso? É isso. Mas se ela fica curada dessa gripe, os vírus ainda permanecem na pessoa, como uma hospedeira, por exemplo? Não, geralmente não. Assim, o vírus, após a eliminação daquela infecção, o vírus desaparece da pessoa, né? A pessoa, quando ela está iniciando a incubação do vírus, o vírus chega até a pessoa, ela tem a capacidade de eliminar esse vírus para o meio externo, através de gotículas que saem da sua respiração, da tosse, dos mecanismos que a pessoa tosse e elimina esse vírus, e esse vírus ele pode atingir as pessoas com contato. Então, por isso que o contato ele vem por via respiratória, por aperto de mão, por beijo, né? Aí o vírus ele é transmitido de uma pessoa para outra. E nessa época deve-se evitar esses contatos? Nessa época a gente deve evitar esse contato.
lavar sempre as mãos, usar álcool gel, né? Lavar a mão com água e sabonete, evitar locais com muita aglomeração, porque é dessa forma que a gente recebe os agentes infecciosos virais. Como a gente disse que parece uma doença assim tão banal, né? Mas ela pode ser fatal, doutor? Sim, a gripe ela pode ser fatal. O vírus ele pode atingir e agredir a via aérea baixa, principalmente o pulmão, causando uma pneumonia viral. E essa pneumonia viral pode ocasionar insuficiência respiratória e a pessoa vir a ter uma falência, uma morte por causa dessa infecção. Então, existem alguns casos, não são muitos, mas cerca de 2 a 3% das infecções gripais, elas são fatais, entendeu? E mesmo com todos os recursos, suportes, às vezes em terapia intensiva, em hospital. Tem acontecido casos aqui em Barretos? Aqui em Barretos a gente tem alguns poucos casos esse ano ainda, não tivemos casos ainda graves, entendeu? Mas mesmo em anos anteriores? Em anos anteriores já tivemos casos, inclusive, de óbito aí por H1N1, por outras infecções virais, por outros tipos de influenza. E não importa a idade, desde criança até idoso? O idoso e a criança são mais suscetíveis, né? O idoso, a criança, a gestante e as pessoas que têm doenças crônicas, cardiológicas, diabetes e pessoas obesas também, imunidade baixa, são as pessoas que são grupo de risco. Essas pessoas têm maior chance de ter um acometimento mais grave da doença. Existe uma diferença, né, que todo mundo comenta, que é entre gripe e resfriado. Sim. E às vezes a pessoa chama o resfriado de gripe. No próximo bloco, o Dr. José Yunes vai nos explicar direitinho essa diferença. Rápido o intervalo, são poucos segundos, nós já voltamos. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Como vimos no bloco anterior, a gripe é uma doença que pode se tornar grave. Mas muitos fazem uma confusão entre gripe e resfriado. O Dr. Yunes pode nos esclarecer essas diferenças. Então vamos lá. A gripe, a gente fala, e o resfriado, o que eles têm em comum em termos de infecção, os dois são infecções virais. Porém, os vírus que causam cada uma das doenças são diferentes. A gripe, a gente já falou no bloco anterior, é o vírus influenza, que tem vários subtipos. Subtipo A, B, e dentro do subtipo tem outros subtipos, H1N1, H3N2 e assim vai. O resfriado é causado por outros vírus, por exemplo, adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório. Então tem vários vírus, são mais de 200 subtipos virais que podem ocasionar o resfriado. Clinicamente, a gripe ela traz sintomas mais importantes: febre, dor no corpo, perda de apetite, indisposição, dor de cabeça, pode acometer os pulmões, provocando pneumonia, falta de ar e até a morte. O resfriado é uma infecção mais leve, mais branda, provocando às vezes coriza, congestão nasal, um pouco de mal-estar, dificilmente dá febre, dor no corpo. Então são sintomas mais leves que acometem principalmente a via aérea superior e não tem tanto acometimento da via aérea inferior. Pode ser de fundo alérgico também? O resfriado, ele é um vírus, então ele geralmente desencadeia alergia na pessoa que já tem alergia. Então a pessoa que tem, por exemplo, uma rinite alérgica, quando ela adquire o vírus que causa o resfriado, ela entra em crise alérgica em função do próprio vírus. Então o vírus é o desencadeante da crise alérgica. Então não que ele provoca a crise, mas ele desencadeia a crise em quem tem suscetibilidade até a crise alérgica. Dr. Yunes, e um resfriado ele pode evoluir para uma doença pior? Dificilmente o resfriado evolui para uma doença pior. A gripe sim. A gripe, eu costumo dizer que ela abre as portas para a infecção bacteriana. Então a infecção bacteriana já é um outro agente, né, as bactérias, que podem causar doenças infecciosas mais graves, como pneumonia, sinusite bacteriana, otite média, infecções de ouvido por bactéria, meningite, né? Então, geralmente, essas infecções bacterianas, elas vêm após um quadro gripal.
O resfriado também pode abrir a porta para essa bactéria, mas o resfriado, como eu disse anteriormente, é um quadro mais brando, mais leve. Então, geralmente, o organismo, em poucos dias, já consegue eliminar aquele vírus. Esses poucos dias, o senhor teria um exemplo Sim. entre a gripe e o resfriado? O resfriado, ele tem sintomatologia de 2 a 3 dias. A gripe é um quadro mais arrastado, que leva em torno de 5 a 7 dias de evolução. Normalmente as pessoas vão às farmácias e compram ali broncodilatadores, antialérgicos, analgésicos, antitérmicos. Isso também é um problema? Ou eles são vendidos livremente, doutor? Sim. Isso é um problema, sim. Por quê? Primeiro, a pessoa, para poder ter uma utilização de medicamento, ela deve ter uma orientação médica, para ver se realmente há necessidade daquele medicamento naquele momento. Porque às vezes a pessoa acha que está com uma gripe ou um resfriado e ela pode estar com um sintoma alérgico, e às vezes não ser uma infecção. Ou às vezes ela está com um sintoma alérgico e na verdade ela está com um quadro infeccioso. E às vezes essa infecção não é viral, às vezes é uma infecção bacteriana. E às vezes elas podem ter sintomas parecidos, mas ela tem características diferentes que o profissional médico consegue identificar e orientar o paciente. Se for uma infecção bacteriana, é necessário usar antibiótico, né? Se for uma infecção viral, a gente vai usar remédios mais sintomáticos, mas a gente tem que avaliar quais são os remédios que vão ser utilizados. Então, a automedicação ou a medicação orientada por um profissional não médico, ela é sempre perigosa e pode trazer dano para a saúde do paciente, principalmente, às vezes, mascarar uma evolução mais grave, né? Ou trazer consequências aí até para a própria vida do paciente. No próximo bloco, nós vamos ver quais os cuidados principais que a gente deve tomar agora no tempo seco, no tempo do inverno. Nosso intervalo é rápido, nós já voltaremos. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião 144 Barretos. Doutor Iones, por que agora no tempo seco essas doenças broncopulmonares são mais frequentes? Nesse período do ano, há uma mudança muito importante das características climáticas. Principalmente na nossa região, a gente percebe essa modificação. O clima fica seco, diminui a umidade, oscilação térmica bastante frequente, às vezes à noite esfria, de dia sobe a temperatura novamente. Tem muita queima de biomassa em função das canas, as coisas acabam tendo mais frequente nessa época, e isso acaba aumentando, despertando no ar poluentes, né, que acabam sendo irritativos respiratórios também, e aumenta a ocorrência de infecções pela própria característica do clima. Então os vírus e as bactérias se propagam melhor com essa característica climática. Então, em função desse conjunto, mudança de umidade, oscilação térmica, aumento de poluentes dispersos no ar e aumento desses agentes infecciosos, acaba piorando os sintomas respiratórios devido principalmente às infecções e às crises alérgicas que acontecem nessa época. Então, quem tem rinite, quem tem asma, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, acaba sofrendo mais nessa época. Mas que cuidados eles podem tomar? Sim. Preventivos? Primeiramente, se a pessoa tem doença respiratória crônica, alérgica ou doença relacionada ao tabaco, ela deve primeiramente controlar a sua doença respiratória. Então, fazer um tratamento chamado tratamento de manutenção. Procurar um especialista para receber um tratamento que controle a inflamação da via aérea, para que ela não sofra tanto nessa época em função do clima. As pessoas que não têm doença respiratória crônica também sofrem nessa época, em função das infecções. Então tem que prevenir a infecção. Uma das prevenções é a vacinação. Outra forma de prevenção é lavar bem as mãos, usar álcool gel, lavar as narinas com soro, né? Diminuir o estresse, porque o estresse acaba diminuindo a nossa imunidade, né? Então a pessoa tem que ter uma diminuição da carga de trabalho,
diminuir o estresse dentro de casa, no trabalho. Eles citam também levar água para o quarto, digamos, num recipiente. Sim. Isso é útil? Isso é útil. São medidas que acabam favorecendo a melhora da umidade do ar, né? Bacia com água, toalha molhada, o uso de umidificador. Esses umidificadores, quem puder ter, eles são benéficos. São benéficos. Aí tem que estar sempre respeitando a higienização do aparelho, né? Então o aparelho tem que estar higienizado, limpo, né? Seguindo a orientação do fabricante para que ele não tenha contaminação por alguns agentes. Também é importante isso. O nosso inverno aqui não é lá tão rigoroso, mas mesmo assim, quando chega aquela friagem, tem muita gente que não se agasalha assim adequadamente. E se expor também ao frio, sem esses agasalhos, também é um risco. Exatamente. Tem gente que toma banho frio no inverno. Exato. Então, assim, isso realmente vai muito do perfil de cada pessoa, né? Mas, de um modo geral, a pessoa que se expõe ao frio, principalmente que tem algum mecanismo inflamatório na via aérea, uma pessoa que tem bronquite, que tem doença obstrutiva crônica, ela pode sofrer com essa mudança climática, entendeu? Então, o ideal é se proteger, se agasalhar e tudo isso, né? Mas, assim, de um modo geral, as pessoas que não têm problema respiratório, essa exposição não é o suficiente para gerar uma doença, entendeu? Mas, assim, todo bom senso e todo cuidado é importante, né? Deus deu muita coisa em fartura para a gente, né? Mas o cuidado Ele deu pouco. O senhor tem ciência, assim, se hoje os agasalhos, talvez fuja um pouco assim da sua área, se eles também podem favorecer alguns tipos de agasalhos que provoquem alergia também? Sim, tem alguns tipos de materiais que são utilizados, principalmente alguns pelos sintéticos, algum tipo de material que deve ser evitado. Deve ser evitado, principalmente na pessoa que tem alergia respiratória, rinite, esse tipo de situação. Nós vamos ver que as campanhas de vacinação nem sempre atingem os objetivos governamentais. É o nosso próximo assunto dentro de poucos segundos. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Barretos ainda não atingiu a meta governamental para a vacinação. Pouco mais de 50% no momento. Por que todos os anos há essa dificuldade, doutor Iones, das pessoas procurarem essa vacina? Será que ela não é mesmo eficaz? Vamos falar um pouquinho da vacina da gripe. Então, a vacina da gripe ela foi desenvolvida para diminuir a ocorrência das infecções e diminuir as formas graves de acometimento da gripe. É uma vacina que é feita com vírus enfraquecido, ou vírus atenuado, morto, né? Então ela não é capaz de provocar a gripe na gente, não. A gente recebe pela vacina esse vírus, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico reconhece o material desse vírus e cria uma imunidade. E isso acaba nos trazendo proteção quando nós expomos novamente a esse vírus. E isso é bastante eficaz. Comprovadamente tem bons resultados e isso não é capaz de provocar a gripe pela vacina. A vacina ela leva em torno de 6 semanas para atingir o pico imunológico para proteção. A partir de 2 semanas após a vacina a gente já começa a ter algum sistema de defesa contra a gripe, mas o ideal é após 6 semanas, onde a gente vai chegar no ápice desse sistema imunológico e vai trazer proteção contra a gripe, né? Essa vacina ela é destinada na rede pública para alguns grupos chamados grupos de risco. Então, nem todas as pessoas têm o direito na rede pública de receber essa vacina. O grupo de risco são crianças abaixo de 5 anos, idosos acima de 60 anos, pessoas que têm gestante ou que tiveram bebê recente, são chamadas puérperas, né? E de pessoas que têm doenças crônicas, principalmente as respiratórias, as doenças cardiológicas e as doenças que causam imunossupressão. Então essas pessoas que têm necessidade de receber a vacina, porque são pessoas que têm maior risco. Todos devem tomar a vacina, porém o governo não consegue aplicar em todos. Então as pessoas que não estão nesse grupo de risco podem buscar a utilização da vacina em clínicas privadas, não pela rede pública.
Tá? Então, na rede pública a gente tem esse fornecimento. E é gratuito, né? E é gratuito, né? Então, essa vacina ela é aplicada nas unidades de saúde, né? A campanha sempre atinge a entrada do outono, né? E o ideal é ser vacinado até mais ou menos a primeira quinzena de junho, para que a gente consiga, dentro dessas 6 semanas, ter a proteção durante o outono e inverno todo, que é um período que vai aí entre abril, maio até setembro, né? É onde a gente tem o acometimento dessa fase do ano, onde há as infecções. Então a vacina ela é eficaz e ela é aplicada anualmente. Então quem tomou a vacina ano passado tem que tomar de novo esse ano. Anual. É anual. Né? E então, quem está gripado? E quem está gripado, assim, pode tomar vacina desde que não esteja apresentando febre, não esteja tomando antibiótico, entendeu? Mas se a pessoa está com mal-estar, dor no corpo, febre, ela deve esperar passar essa fase da infecção para depois aplicar a vacina, tá? E a vacina tem um resultado muito bom. A gente recomenda que as pessoas façam a utilização dela. E ela traz uma prevenção individual e principalmente coletiva, porque aí você diminui o número de casos e as formas graves de infecção. Essa vacina, ela é sempre produzida, é interessante, porque ela é feita baseada no inverno do hemisfério superior. Por exemplo, no hemisfério norte, quando é inverno lá, nós estamos no verão aqui. Então eles estudam os vírus que estão mais frequentes no inverno e preparam a vacina para ser aplicada no hemisfério sul. E no hemisfério sul eles estudam os vírus para fazer a vacina para aplicação no próximo inverno no hemisfério norte. Então ela é desenvolvida assim exatamente pela mutação genética que o vírus tem. Então a gente tenta aproximar pelo aquele vírus mais frequente daquele momento, o subtipo, o material genético se aproximar para ser aplicado na vacina. Por isso que a vacina do ano passado não serve para esse ano. Então a gente tem que aplicar uma vacina nova. É inutilizada e vem uma nova remessa. E vem uma nova remessa. E onde que encontra? Essas vacinas elas são encontradas na rede pública, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Todas elas têm a vacina. Tem os postinhos. Tem alguns períodos que por uma questão mesmo de fluxograma, às vezes eles concentram a aplicação em postos maiores, mas todas as unidades têm disponível essa vacina. Além da vacinação na rede pública, existem as redes privadas, as clínicas de vacinação também fazem essa vacina. Nós temos alguma diferença entre a vacina da rede pública e da privada, porque a da rede pública ela atinge 3 vírus, e da rede privada nós temos uma vacina com 4 tipos de vírus, então ela é um pouquinho mais ampla a vacina. Muito bem, eu acho que foram esclarecimentos muito importantes para nós que temos que sempre passar por isso, né? Esses tipos de doenças são bastante frequentes. Exato. Nosso agradecimento, viu, doutor? Eu agradeço a todos aí pela participação, pela oportunidade e estou à disposição. Muito bem, nós com o programa Fé e Cidadania encerramos aqui e voltaremos em breve com outros assuntos mais interessantes que a sociedade sempre precisa, né? Até mais.